Fala, meu querido, estamos aqui para mais um vídeo do Interpreta Veste. A gente vai analisar agora a prova da Universidade Federal da Grande Dourados. Olha que beleza, Mato Grosso do Sul. Você que vai fazer essa prova aí, me conta se você esperava encontrar um vídeo da UFGD por aqui, né? Então estou aí nesta missão de catar tudo que é a Universidade do Brasil para fazer e chegou a hora da gente dar uma olhada em como cai gramática nessa prova da UFGD, né? Então se você tá gostando desses vídeos aí, se surpreendeu de ter encontrado, faz aquelas coisinhas para ajudar o prof no início desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aqui, professor e tal, que legal. De repente espera o final do vídeo para comentar, ver se você vai gostar, né? Mas ajuda o prof, manda esse vídeo para alguém. Você deve ter algum amigo seu que vai fazer a prova do FGD aí, manda pra ele pra ajudar ele também. Professor, eu não quero mandar porque ele é meu concorrente e eu quero que ele se ferre na prova. Não, ajuda o cara, ó, segura na mão do psicólogo e ajuda, não te custa nada. Vamos analisar até porque, olha só, a prova da UFGD em gramática é tranquila, tá? Não vai ser a pior prova do mundo. Se eu pegar e fizer um ranqueamento aqui dos vestibulares que eu tô analisando, que eu vou chegar a praticamente 30 vestibulares analisados do Brasil só esse ano, de 2024, né? Não pega top 10, não pega top 15 das mais difíceis em gramática. Ela, na verdade, cobra muito pouca gramática e quando cobra, é uma gramática básica. Eu falo para os alunos que quem tem acesso ao meu curso de gramática básica já resolve para o UFGD. Não precisa de nada mega aprofundado. Você vai ver nessa primeira questão que está aqui, que ela cobrou o basicão das funções do que, né? Você saber as funções do que, diferença, o clássico, entre conjunção integrante e pronome relativo. Isso a gente vê em aulas de gramática básica. Não precisa aprofundar, ver todas as funções que o que pode ter, todas as funções que o se pode ter, não. Ele cobrou isso aqui, ó. Assinar a alternativa que traz em destaque um exemplo de pronome relativo. Então ele quer saber qual desses ques é um pronome relativo e de cara na letra A você já tem a resposta, ó. Faz 10 anos que a paranaense Leide Daiane de Vargas Flores cuida em tempo integral da mãe que sofre de demência. Da mãe a qual sofre de demência. Pronome relativo. Resposta letra A. Claro que na hora da prova eu vou analisar as outras também para eliminar e ter mais certeza. Mas já é essa a resposta. Inclusive já deixamos mais uma dica, né? Se tem uma vírgula antes desse que é um pronome relativo, tempo integral da mãe a qual sofre é uma oração subordinada adjetiva restritiva ou explicativa? Qual delas tem vírgula e qual não tem? É uma oração adjetiva explicativa. Toda oração que for introduzida por pronome relativo, que você troca por o qual a qual, e tiver uma vírgula, é explicativa, não tiver vírgula é adjetiva restritiva. Mas qual é a função do que nas outras alternativas? Vamos ver a letra B. Quando você vai ganhar um bebê, quer que a sua mãe esteja ao seu lado. Quer isso, que a sua mãe esteja ao seu lado. Sempre que você consegue trocar a oração por isso, essa oração é uma oração subordinada substantiva. E orações substantivas são introduzidas por conjunções e integrantes. Essa é a aula que você tem que ter. Na letra C, nos Estados Unidos, por exemplo, uma pesquisa do Centro Pew, deve ser assim que pronuncia, estimou que quase 1 em cada 4 adultos americanos potencialmente se encaixa nessa definição. Estimou isso. Tudo que vem depois é uma oração substantiva, então esse que é uma conjunção integrante. Letra D, dados da pesquisa nacional por amostras de domicílio do IBGE em 2019 apontam que 54,1 milhões de brasileiros com 14 anos ou mais cuidavam de outros moradores da sua casa, apontam isso. Também é uma oração substantiva. Curiosamente, nos 3 casos, é uma oração, se você quiser aprofundar, né? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Você está fazendo o papel de um objeto direto, mas para o FGD, era só você saber a diferença entre conjunção integrante e pronome relativo. Pronome relativo troca por o qual, a qual, os quais e as quais. Conjunção integrante troca a oração por isso. Matava a questão. Na letra E, poderia haver uma confusão, né? Porque ele pediu o como, ó. Como as pessoas estão tendo filhos mais tarde e seus pais estão vivendo mais. Existe a possibilidade do como ser um pronome relativo, tá? Ele tem que estar numa frase como essa aqui. Eu adoro o jeito como ela se veste. Em que o como equivale a com o qual. Adoro o jeito como ela se veste, adoro o jeito com o qual ela se veste. Seria um pronome relativo. Mas nesse caso aqui, qual é a função dele? Como as pessoas estão tendo filho mais tarde e seus pais estão vivendo mais, e há menos pessoas com as quais dividir essas tarefas, tudo que vai vir depois disso vai ser uma consequência. Então o que vem antes é uma causa. Esse como tem valor de causa. Se você voltar no texto, fica mais fácil de ver, ó. Troca o como por já que lá na antepenúltima linha do texto. Já que as pessoas estão tendo filhos mais tarde, seus pais estão vivendo mais, muitas se vêm lidando com os cuidados de 2 gerações. Então o que vem logo depois
é uma consequência que ele não colocou ali, né? Naquela sequência e, portanto, poderia ficar um pouco confusa a interpretação. Mas o como tem valor de causa porque equivale a já que. O como é mais uma conjunção que é importante você saber, que ele pode ter valor de causa, de comparação ou de conformidade. Vamos dar uma aulinha rápida aqui. Quando troca por já que é causa, quando troca por tal qual é comparação e quando consegue trocar por conforme é conformativo. Esses são os 3 valores do como que poderiam aparecer, a semelhança de como apareceu o que aqui. Outra questão que eu trouxe aqui para falar da UFGD não é uma questão de gramática propriamente dita, né, de análise sintática, classes gramaticais, tempos verbais, crase, concordância, vírgula. É uma questão que envolve tipos textuais e por causa disso muitos alunos poderiam pensar, parecida com o Enem, né? O Enem que gosta de cobrar tipos textuais e gêneros textuais. Mas eu trouxe essa questão para mostrar para você como mesmo cobrando o mesmo assunto que o Enem, gêneros textuais e tipos textuais, a questão não tem nada a ver com o Enem. Eu quero conversar agora com você que está estudando ao mesmo tempo para o Enem e para o UFGD. Professor, eu quero fazer o vestibular da Federal do Grande Dourados e quero fazer o Enem também, que estou estudando para tudo junto. É o mesmo assunto, é o mesmo tema. Gêneros e tipos caem também no Enem, mas não assim. Olha como ele cobrou. As tipologias textuais são caracterizadas como as diferentes formas que um texto pode apresentar, considerando-se o tipo de linguagem utilizado, a estrutura, o vocabulário, os modos e os tempos verbais. Quanto aos gêneros discursivos e às tipologias, ele bota entre parênteses narração, descrição, dissertação, injunção e exposição, assinar a alternativa correta. Quando ele começa dizendo que a bula de remédio e a receita culinária são gêneros predominantemente injuntivos, quem teve aula comigo saberia que a receita culinária é injuntiva, porque eu trabalho isso em aula, inclusive a aula de Enem que eu dou a receita do brigadeiro da aprovação. O brigadeiro de chocolate meio amargo, né? Então eu explico que a injunção é a mesma coisa nesse caso que instrução, os gêneros instrucionais e injuntivos, que tem um texto direcionado para o leitor, com verbos no imperativo, por exemplo, que é o que tem no modo de preparo de uma receita, né? No caso do brigadeiro, pegue o chocolate, quebre os quadradinhos, coloque o leite condensado, acenda o fogo, mexa até desgrudar do fundo. Os imperativos marcam isso, né? A bula de remédio geraria um certo estranhamento, professor, mas eu acho que a bula de remédio é uma coisa meio assim, né, expositiva, informativa, descrevendo tudo que tem no remédio. É que a parte a qual ele se refere aqui como a injunção, porque a letra A é a resposta, ele está se referindo às contraindicações ou às indicações de uso. Tomar de tantas em tantas horas, né? Grávidas não devem tomar esse medicamento. Se você sentir efeitos colaterais, interrompa imediatamente. São informações que estão na bula, né? Então eu teria minhas ressalvas quanto a chamar a bula de predominantemente injuntivo. Tenho minhas dúvidas. A receita culinária tem uma parte descritiva, que é a dos ingredientes, mas com certeza ela é predominantemente injuntiva. A bula de remédio, tenho minhas dúvidas. Mas se você não marcar ela, você vai marcar qual? Quer ver? B. Artigo de opinião e resenha crítica são gêneros predominantemente positivos, argumentativos, né? Dissertativos, argumentativos, e não expositivos. Não está só informando. Então não é. Verbete de dicionário, uma definição do dicionário, e um seminário são predominantemente injuntivos. Olha o gênero que ele trouxe, seminário. Nem pensa no seminário, interrompe só pelo... já elimina a alternativa pelo dicionário. O dicionário é injuntivo, ele fica te dizendo como fazer usando imperativos. Não, ele dá definições. O dicionário é expositivo, se fosse entrar aqui num tipo textual. D. Retrato falado FGD. Mas é uma pintura daí, um retrato falado. E biografia são gêneros predominantemente expositivos. A biografia até vai, né? Acho que ela é mais descritiva do que expositiva, ficaria mais com a descrição, mas retrato falado entrar aqui foi a alternativa para ser eliminada. Conto de fadas e fábulas são gêneros literários, né? São predominantemente argumentativos, são predominantemente narrativos, né? São gêneros de narração literária, a fábula e o conto de fadas. Então, claro que não entram aqui, perceba. Por mais que você ficasse na dúvida ali, imagina que quem está em casa, a dúvida seria entre a letra A e a letra D, né? A América e Dinamarca. Mas aí você entrar com um retrato falado como exemplo de gênero expositivo, não dá, tá? Vai entrar muito mais a biografia como descrição, lembrando que a diferença entre descrição e exposição se baseia basicamente no que, né? A descrição é de alguém, de uma paisagem, de alguma coisa, uma descrição mais física, enquanto a exposição tem a ver com informações, expor um assunto que aconteceu. No
caso da biografia é uma descrição, né? Então já cairia fora, poderia gerar alguma dúvida, aquela bula de remédio eu teria minhas ressalvas, mas acabaria marcando a letra A. Jamais o Enem cobraria assim. Nesse estilo, nesse formato, não existe nenhuma possibilidade de cair uma questão do Enem nesse formato. Então, esse é mais um assunto que eu gosto de destacar, né? Ah, na UFGD aqui, galera, então, eu tenho a aula de tipos textuais, gêneros textuais, que vai servir para os dois. Alguma coisinha que outra podem servir, mas o modelo de cobrança vai ser diferente, por isso que eu ressalto, por isso que eu estou fazendo esse projeto, que está dando um trabalhão. Eu estou indo atrás de universidades que são muito menos disputadas no Brasil e que estão me dando um alcance muito melhor aqui no canal. É só você ver de todos os vídeos que eu posto, quais são os que têm menos visualizações. É esse projeto que eu estou fazendo. Então, se eu fosse me guiar por visualizações, eu já teria parado ele. Mas esse projeto é muito importante. Ele vai ajudar muita gente a estudar com mais qualidade para essa prova. Por isso que eu peço. Tem algum amigo que vai fazer o FGD? Envie esse vídeo para ele.